O rei Acabe, ele só fez coisas, tomou atitudes distante de Deus. Tudo o que ele fez o afastou mais ainda da presença de Deus. E detalhe, o problema é que não afastou só ele, afastou uma nação inteira. A atitude de Acabe não trouxe consequências só para ele e a sua casa. Trouxe consequências devastadoras sobre uma nação. A nação deu as costas para Deus, porque a liderança estava sem Deus. E a Bíblia diz que ele conseguiu ser pior do que o pai dele. E quer que eu piore um pouco mais? A Bíblia diz que Acabe fazia o que fazia, as atrocidades que ele fazia, era para provocar a Deus. Ele fazia propositalmente, ele errava deliberadamente, ele tinha prazer em pecar. E o pecado dele acabou afundando a nação. Afundou a nação. Só que existe sempre os remanescentes. Então, e Nabote era um desses remanescentes. É igual nos dias de Elias. Tinha o Elias e tinha 7.000 que não dobraram os joelhos. Deus sempre preserva, ou alguém sempre entende a voz de Deus no meio de uma apostasia. Porque quem tem o Espírito de Deus não é um Maria vai com as outras. Aqui está todo mundo fazendo, está todo mundo sendo, está todo mundo usando, eu vou usar também. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. A Bíblia diz, todas as coisas nos são, mas nem todas nos convêm. Aí Paulo completa. Por quê? Esse todas as coisas me são lícitas era um adágio popular na época de Paulo. Na rua todo mundo falava, pregava-se uma liberdade sem limite. Pregava-se uma libertinagem, que o homem é livre para fazer o que quiser. E aí eles diziam, todas as coisas nos são lícitas. Todas as coisas nos são lícitas. Era comum ouvir isso, as pessoas dizendo isso na rua, nos dias de Corinto. Aí Paulo completa, todas as coisas são lícitas, é verdade, mas nem todas as coisas convêm. Aí ele completa dizendo mais ainda, um pouco mais, ele diz, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então o primeiro ponto não é ver que todo mundo está fazendo, não é seguir o exemplo da maioria, não é seguir o exemplo do errado. É a primeira coisa que você tem que pensar. Isso glorifica a Deus? E outra coisa, isso edifica a minha vida em quê? Está entendendo? 2 pontos. Glorifica o Senhor? Edifica a tua vida? Se sim, pode fazer que vai ser bênção para a tua vida. Se não, a matemática é simples. Glorifica a Deus? Eu faço. Não glorifica? Estou fora. Ah, pastor, mas isso aqui é muito legal, isso aqui está dando muito certo. Glorifica a Deus? Não, então a gente está fora. Edifica a nossa alma, edifica a nossa vida? Não, então não serve para você, porque não vai te transformar num ser humano melhor. Vai te afastar mais ainda de Deus. E Nabote com certeza pensou, isso glorifica a Deus? O que está vindo lá de cima do palácio também está de acordo com o que está vindo lá do alto? Está vindo do palácio, mas quem governa a nossa vida não é o palácio.
Quem governa a nossa vida não é as ideologias da terra. Quem governa a nossa vida é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele governa a nossa vida. Então o critério de Nabote é o que Deus está dizendo e não o que Acabe está querendo implementar. O que Acabe está querendo implementar, mas ele é o rei. Mas ele é uma autoridade. Mas se a autoridade está andando na contramão de Deus, ainda que a gente tenha que pagar o preço com a própria vida, pague o preço com a própria vida, mas não ande na contramão de Deus, porque alguém está andando. Deus nos levantou para ser renúncia. Deus nos levantou para ser a diferença no meio dos iguais. E para ser diferente, tem que agir diferente. Não é só falar diferente, não é só vestir-se diferente. Tem que fazer a diferença para ser diferente. Deus não procura os iguais, Deus procura os diferentes. No dia de Noé, Deus olhou, está todo mundo igual. Espera aí, mas tem um diferente. Aleluia. Deus está procurando os diferentes. E os diferentes vai fazer coisas diferentes. Deus vai fazer coisas diferentes na vida dos diferentes. Deus vai fazer coisas extraordinárias por quem escolheu pagar o preço. Deus tem um carinho especial com quem paga preço. E Nabote, para pagar o preço, para seguir a direção de Deus, ele pagou o preço com a própria vida dele. Ele vai morrer, mas não vai entregar o que Deus deu para ele. Ele vai morrer, mas Acabe não vai conseguir convencer ele de que aquilo que Deus deu para ele pode ser dado, pode ser vendido, pode ser trocado, pode ser deixado de lado. Nada e ninguém convence meu Deus, recebe essa convicção nessa noite. Recebe esse pé firme nessa noite, para não abrir mão de princípios que para os homens são pequenos, mas não existem princípios mínimos do reino de Deus. Todos os princípios de Deus, ainda que pareçam pequenos, se quebrar, o princípio te quebra também. Eita, é melhor obedecer os princípios do que ser quebrado pelos princípios. E nós não estamos aqui para quebrar princípios, nós estamos aqui para quebrar protocolos do mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Protocolos do mundo a gente quebra, mas os princípios de Deus a gente vive. Pastor, estou passando por uma luta, estou passando por um estreito, porque estou segurando os princípios de Deus. Continua, porque você não está sozinho. Continua, porque tem uma força maior do que a sua para te ajudar a segurar até o final.